Olá, eu sou Maria de Belém Maués, professora, poetisa. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu quero solicitar a vocês que se inscrevam no canal Belém Maués, deem likes, ativem o sininho de notificações e compartilhem com os amigos. E não esqueçam também de acessar o nosso site belemmaués.com.br. Maio, mês das flores, mês das noivas, mas sobretudo mês de Maria, mês das mães. E o Papa João Paulo II citou Maria na Carta às Mulheres como a maior mãe de todas, justamente pelo seu ato de ter ajudado a Igreja e a humanidade a viver para Deus. Ela foi a escolhida para carregar em seu ventre o nosso Salvador, anunciado pelas doces palavras do anjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E é por isso que, especialmente no mês de maio, celebramos com mais fé e devoção nosso amor a essa grande mulher que foi Maria, que também se mostra para nós nas diversas formas de Nossa Senhora, reforçando que a dedicação, confiança no Senhor e devoção são as chaves para nos tornarmos mães e seres humanos melhores. Se tornar mãe é uma das experiências mais especiais que a mulher pode experimentar em sua vida, não importa de que forma. Com a missão de ser mãe, vem um turbilhão de sentimentos. É amor, alegria, orgulho, medo, renúncia, e por aí vai. Existe uma frase que sempre me assustou, sempre me deixou em pânico, quando eu ouvi a minha mãe falar: filho não é nosso, é do mundo. E ao ser mãe aos 24 anos, eu vivi um conflito entre a minha responsabilidade, os meus afazeres de mãe e a posse personificada no amor que me fazia fera na defesa da minha filha. Naquele momento eu queria um equilíbrio, mas a minha imaturidade não me permitia entender. Somente com o tempo eu fui tendo discernimento. E hoje nós estamos aqui reunidas, mulheres, mães, Marias, profissionais especialistas no assunto, para conversarmos sobre o tema ser mãe, sentir-se mãe, em homenagem ao Dia das Mães, que será no segundo domingo de maio. E eu quero iniciar a conversa com uma pergunta à doutora Sula, que é diretora do Instituto São Paulo de Psicologia. Eu quero perguntar à doutora Sula, que diferença há, se é que há, entre ser mãe e sentir-se mãe? Ser mãe é um acontecimento poderoso na vida de qualquer mulher,
né? Não importa se trouxe ao mundo o seu filho através de parto normal, cesáreo ou através de uma adoção. Qualquer forma, né? É certo que toda e qualquer forma requer coragem e tem as suas dores. Eu penso que a maternagem, que é o cuidado com a amamentação, confortar durante o choro, o colo, o amparo, o toque, o cuidado com o desenvolvimento da personalidade da criança, isso te torna mãe. Né? Isso te torna mãe. E não é só durante os primeiros meses de vida, a infância, a adolescência, isso é para a vida toda. Então, isso que te torna mãe, esse laço que você cria com seu filho. Às vezes, muitas mulheres criam, ela tem tão internalizado, tem tão forte dentro dela essa maternidade, esse instinto materno, que ela cuida com carinho de qualquer criança como se fosse sua, como se ela tivesse gerado aquela criança. Ela não consegue ver uma criança numa situação de risco, uma criança não recebendo afeto, cuidado, e ela fazer de conta que nada está acontecendo. Ela vai, de alguma forma, exercer essa maternidade intrínseca, né? Esse jeito mãe de ser que está ali dentro dela, né? Então, se sentir mãe, exercer essas várias demandas que a criação de um filho traz, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, até porque para mãe, filho nunca cresce, né? Sempre é o bebê da mamãe. Então, ser mãe, se sentir mãe, é trazer para si, é assumir uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento do seu filho, cuidar para que ele seja uma boa pessoa, um bom cidadão, uma pessoa cheia de valores, né? Com valores fortes, né? Com valores morais, éticos, bem internalizados, né? Isso é ser mãe. E se sentir mãe, você nunca vai deixar de se sentir mãe se você cuida, se você protege, se você já perdeu noites de sono, se você já chorou com as dores do seu filho, se você se alegrou mais do que ele com as vitórias dele. Agora eu pergunto para as outras colegas aqui que estão participando desse vídeo, você como mãe, já abriu mão de alguma coisa pelo seu filho? Eu quero responder a pergunta da Sula acerca de se alguma mãe já fez sacrifício pelos seus filhos. Eu, particularmente, já fiz repetidas vezes sacrifício pelos meus filhos e farei quantas vezes for necessário. Ser mãe é algo divino. Começa com essa divindade, né? Que quando a gente se sente mãe, a gente é capaz de realizar prodígios, não é verdade? E outra, que a gente busca, enquanto mãe, fazer o melhor, dar sempre o melhor para os nossos filhos. A gente abre mão de tantas coisas da nossa vida em prol dos nossos filhos. Quantas de nós, mães, que se sentem mães, já não abriram mão de sonhos, de projetos, até mesmo já abriram mão de paixões por conta dos filhos, em favor dos filhos, porque tudo não adianta alguém querer colocar, fazer uma pergunta para uma mãe, o que é que ela prefere, o filho ou o sentimento do amor, de uma paixão? Com certeza, a pessoa que fizer esse tipo de pergunta para uma mãe, uma mulher que se sente mãe, vai ouvir a seguinte frase: eu fico com meus filhos.
Então, se sentir mãe, ela perpassa por tudo que a Sula já comentou aqui conosco. Ela da responsabilidade, da missão, do desejo de querer que os filhos sempre estejam bem, fiquem bem. E mãe, eu digo que no dicionário das mães não existe tempo, não existe hora, não existe distância. Porque a partir do momento que há uma necessidade, um filho chama, a mãe ela é capaz de voar para atender aquele filho. E a mãe ela traz um poder muito grande com ela, nas suas palavras, nas suas mãos. É realmente algo divino, as mães são abençoadas, são obras de Deus. E ser mãe e sentir-se mãe é tudo isso. É esse sentimento que não mede esforços para nada, né? A gente educa os nossos filhos de uma forma para que eles sejam o nosso reflexo na vida adulta. E para que eles cresçam sendo pessoas do bem, fazendo o bem, contribuindo com a humanidade. Então, a mãe é toda essa mistura que eu digo de sentimentos, é abrir mão de todas as coisas que a gente faz pelos nossos filhos. Então, para mim é um grande prazer e me sinto muito feliz por ter assumido a maternidade, por ter tido meus filhos, que eu amo muito. E mãe é tudo isso, é contagiante. A mãe ela é tão poderosa que ela consegue transformar, às vezes, algum sofrimento em risos e consegue realizar os sonhos dos filhos em realidade. Para mim, mãe é o símbolo de divindade. Aí, com nosso grupo aqui, com as meninas conversando, então eu quero deixar assim, uma pergunta que sempre me intriga muito. Será que uma mãe que passa pela gestação de 9 meses, passa pela dor do parto e depois se arrepende daquela maternidade? Será que alguma mãe que já passou por todos esses momentos que eu aqui estou falando, depois de tudo isso, se arrependeu de ter assumido a maternidade, ser mãe? Olá, eu gostaria de agradecer pelo convite. Obrigada, Maria de Belém Maués. É com grande satisfação que eu participo aqui dessa roda de conversa online com mulheres maravilhosas. Célia, obrigada pela pergunta também, uma pergunta desafiadora, uma pergunta delicada, e é uma pergunta, sobretudo, com respostas assim, com várias respostas. Mas o que eu tenho para dizer é que por trás de cada mulher existe uma história, um passado, uma vivência. E durante a gravidez, várias mulheres dispõem de diversos sentimentos de insegurança, de saber se vai ter ou não aquela condição de cuidar, né? E é preciso que levemos em consideração a história de cada mulher, porque somente com o conhecimento da história a gente pode dar resposta por algo que aconteceu ou que vem a acontecer. Então, após uma maternidade, a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque existem sim mulheres que se arrependem da maternidade, isso é um fato. Eu, como assistente social, já vi e li muito sobre isso.
E mulheres que muitas vezes não querem perder sua liberdade, querem continuar vivendo da mesma forma de antes da gravidez. E sabemos que a gravidez, que a maternidade também, ela, na verdade, limita muito a liberdade que você tinha. Então, tem caso de mulheres que engravidam de companheiros que não eram tão desejados assim. Enfim, tem uma série de situações que geram diversos sentimentos depois dos 9 meses. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, Célia, porque não podemos julgar. É um sentimento lindo, é um momento divino, como você falou, mas existe muita coisa também que as mulheres passam durante e depois da gravidez que geram sentimentos não tão bonitos assim. E então, tudo tem que ser levado em consideração. Existem várias respostas, vários porquês por trás da sua pergunta. O que eu posso dizer no momento é que todos os casos devem ser estudados, analisados, se você quer ter uma resposta diante de uma situação X ou Y. Olá, gente. Eu sou Isabel Cristina Reis da Costa Maués, de formação pedagoga, mulher, mãe, guerreira, batalhadora, cumpridora dos seus deveres. E hoje eu venho falar um pouco para vocês a minha satisfação de ser mãe. Por quê? Eu tenho 2 filhos, Gabriel e Pedro. E o Gabriel foi o meu primeiro menino, muito desejado, muito esperado, muito querido e muito amado. Eu desejava ele com todas as minhas forças, porque eu sempre quis ser mãe. Um dos meus maiores sonhos era ser mãe. Por quê? Porque eu venho de uma família também muito numerosa. Eu sou a caçula de 15 filhos. Sim, minha gente, minha mãezinha teve 15 filhos. Hoje somos 9, 3 mulheres e 6 homens. E minha mãe sempre passou pra gente a certeza do amor, o que poderia faltar tudo, menos o amor, o respeito, a compreensão. A dedicação da minha mãe foi 100%. Ela sempre foi mãe. E foi aquela mãe leoa, aquela que lutava, que brigava pelos filhos, que ia até o final com eles. Claro também que na hora de chamar atenção, de puni-los, colocar de castigo, ela sempre fez. Por quê? Meu pai era um pouco ausente. Sempre trabalhou, teve que trabalhar fora para poder sustentar a família numerosa. Passamos por N dificuldades que todos podem imaginar de uma família numerosa, mas nunca nos faltou amor. E a mamãe também sempre foi aquela que chamava a gente no cantinho para conversar. Ela não ia logo batendo, brigando, não. Ela, vem aqui, vamos conversar. Então sempre ela deixou esse legado pra gente, da conversa, da sabedoria, de saber escutar para depois tirar suas conclusões. E isso foi me definindo como mãe também. E depois do Gabriel, eu sempre trabalhei fora, sempre trabalhei desde novinha, desde os meus 17 anos eu trabalho. E quando eu completei os meus 37 anos, eu falei, agora eu quero outro bebê. Porque não dá, só um, eu queria uma família numerosa, mas nada de vir um outro bebê, até que um belo dia fiz várias cirurgias para ver se conseguia o meu outro filho, não conseguia, era ovário policístico, era endometriose, era várias coisas. Até que um dia um médico chegou para mim e disse, Dona Isabel, suas chances são nulas de ter outro filho.
E eu disse, não é possível, gente, não é possível. O Senhor não é Deus. Deus, mesmo Ele que é o nosso Pai, Ele nunca diz não, porque Ele é Deus do impossível. E eu creio que um dia, se for da vontade dEle, eu ainda serei mãe. E passaram-se alguns anos, e para uma minha surpresa, aos meus 40 anos, eu descubro que estou grávida de 3 meses. Tinha um outro belo menino. E veio o meu filho Pedro, pedra, rocha, aquele que veio fincar com todas as forças e mostrar que para Deus nada é impossível. E creiam, gente, o nosso Deus é do impossível. Quando Ele diz que a gente pode, basta a gente crer que acontece. E eu quero falar para vocês essa minha experiência, esse meu testemunho, porque foi marcante na minha vida, né? Eu queria muito outro filho e já estava com 40 anos, as chances nulas, segundo um homem aqui da terra. E a minha fé, gente, a gente tem que crer. A nossa fé é inabalável. Quando a gente crê, as coisas acontecem, as coisas dão certo, tudo vai para frente. Então, o que é ser mãe? Não é sofrer no paraíso. É ser abençoada, maravilhada. Tudo de melhor nessa vida. Por isso Deus colocou a gente, mulheres, para ser mãe. Vamos acreditar que dias melhores virão. Vamos crer que tudo vai passar. Tudo passa, gente. Tudo passa. E a nossa fé fica. Então, eu quero deixar para vocês uma proposta. O que é ser feliz? Para mim, ser feliz é crer que dias melhores virão. É ter sonhos. É esperar no Criador. Então, fica essa pergunta aí, tá, gente? Muito obrigada pela atenção. Tudo de bom para vocês. Pois é, ser mãe não é tarefa fácil. É sentir o amor transcender e, ao mesmo tempo, lidar com uma realidade que impõe padrões, que julga, que inverte valores, gerando insegurança, tanto para a mãe como para o filho. Por isso eu quero encerrar este momento maravilhoso que evidenciou o ser anjo que Deus colocou no mundo para cuidar de suas criancinhas, que Jesus chamou, vinde a mim, com um poema que eu escrevi num momento de muito amor e reflexão. Chama-se Ser Mãe e diz assim: ser mãe é o desejo de um coração, uma alegria pela gestação, uma oração de agradecimento, é o assumir uma missão, vida que se embala, sonhos adiados, amor priorizado. É dar ao mundo o que de mais importante a vida lhe deu e sofrer por ouvir o mundo dizer que o filho não é seu. Ser mãe é sorrir mesmo quando a dor é forte, se transformar em bússola para poder dar o norte. É se valer de uma coragem que não sabe de onde vem, mas que lhe leva à batalha em defesa do seu bem. Ser mãe é não chorar para poder dar força, não sorrir se for ferir, é se calar se for magoar. Até mesmo no fim da vida,
O medo não é da morte, mas do grande sofrimento que pode causar ao seu rebento. Maria, mulher, mãe, és majestosa no poder, gigante no sofrer, imperiosa no querer. Este poema, ele faz parte do meu livro de poesias, Um Pouco de Tudo. E vamos ficando por aqui, agradecendo a significativa audiência de todos. Muito obrigada.